Olá, então vamos continuar mais uma aula do Aprender Sempre, do nono ano do Ensino Fundamental. Então, nessa aula, a nossa operação e resolução de problemas com números racionais. Então, os objetivos são efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais, como adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação, e resolver problemas com números racionais que envolvam as operações, né? Adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação. Então, temos um exercício bem simples aqui logo no começo. O preço do panetone em 3 supermercados varia de acordo com a tabela a seguir. Então, nós temos o nosso produto, que é o panetone, né? E nós temos aqui os preços para o panetone pequeno e para um panetone grande. Nesses 3 supermercados, gaste menos, preço bom e sempre oferta, tá? Então, vamos observar os preços encontrados para responder as questões. Então, na primeira questão, comprando um panetone pequeno no supermercado, gaste menos, e um panetone grande no supermercado, sempre oferta, qual será o preço total da compra? E comprando 3 panetones pequenos no supermercado, preço bom, qual será o preço total a ser pago? E no exercício 3, Aparecida levou R$ 25 para comprar um panetone de cada tamanho no supermercado sempre oferta. Qual foi o troco de Aparecida? Então, tempo para que você possa resolver o exercício. Muito simples, né? Essa atividade, basta a gente apenas ver as informações, né, na tabela aí do supermercado e comparar os preços, tá? Então, no exercício 1, comprando um panetone pequeno no supermercado, gaste menos, nós vamos pagar R$ 9,80. E um panetone grande no supermercado, sempre oferta, nós vamos pagar R$ 12,30. Qual será o preço total da compra? Então, nós vamos somar, né? Vou colocar aqui no cantinho, tá? Número 1, né? Nós vamos somar 9,80 com 12,30. Então, aqui a gente tem que tomar cuidado para deixar os valores, né? Cada um na sua casinha decimal, tá? Então, o meu 12 vem aqui, vírgula embaixo de vírgula, e vamos fazer a nossa soma, né? Então, nós temos aqui 12, R$ 22,10. É essa compra, né, que eu vou fazer aqui no número 1, certo? Agora no número 2, vou até mudar aqui um pouco de cor, né, para não confundir.
Então, no número 2, comprando 3 panetones pequenos no supermercado, preço bom. Então, nós temos aqui 3 panetones pequenos no supermercado, preço bom. Qual será o preço total a ser pago? Então, aqui, olha, no meu exercício 2, eu vou pegar o valor 9,95 e vou multiplicar por 3. Por quê? Eu vou somar esse valor 3 vezes. Então, nada mais fácil do que já fazer direto a multiplicação, né? Nós temos 15, 27, 28, 2, 29 reais e R$29,85, tá? Estou fazendo um pouco rápido essas contas, que são contas de retomada de conteúdo, porém são contas já vistas, né, das casinhas decimais, né, contando. Qual é a diferença aqui para a soma e multiplicação? Então, na soma, a minha vírgula sempre esteve embaixo da vírgula, tá? O que isso quer dizer? Eu sempre estou mantendo as casinhas decimais uma embaixo da outra, tá? No caso da multiplicação, eu faço a continha, tá? Vezes 3, com todos os valores normalmente, e depois eu conto quantas casinhas decimais tem no total. E aqui nós temos, ó, 2 casinhas depois da vírgula. Uma tem o 9 e outra o 5. Então, eu vou aqui embaixo no meu resultado e vou contar 2 casinhas e colocar a vírgula, tá? Então, lembrando, né, essa é a diferença. E agora, vamos para o exercício 3. Aparecida levou R$25 para comprar um panetone de cada tamanho, no supermercado sempre oferta. Qual foi o troco de Aparecida? Então, ela comprou um pequeno, aqui ó, R$9,75, e o grande de R$12,30, tá? Então, preciso saber quanto que deu essa compra e subtrair de R$25, tá? Então, aqui para o exercício 3, eu vou fazer, olha, novamente aqui ó, R$9,75, vou colocar o R$12,30, porque é uma continha de mais, né? Então, casinha, unidade, dezena com dezena, décimos e centésimos também, né? Já vimos aí na aula anterior. 12, 1, opa, meu 2 sumiu aqui. Então, olha só, mantive a vírgula na mesma posição aqui, né? Só baixei a vírgula. Então, essa compra saiu R$22,05, tá? Então, se ela levou R$25 para fazer a compra dela, e os 2 panetones deu R$22,05, agora eu vou fazer a minha continha de menos. A continha de menos também vai se manter aqui, ó, vírgula embaixo de vírgula. Opa, sinalzinho de menos. Então, vamos voltar aqui. Isso, sinalzinho de menos. Então, novamente, aqui é a minha vírgula embaixo da vírgula, né? Nós temos aqui, então, o 0 menos o 5. Vamos passar, né, os valores para a casinha do lado, como a gente sempre faz, né? Com um número sem vírgula. O 5 vai emprestar 1 aqui, vai ficar 4. Esse 10, né, vai ficar 9, porque ele vai emprestar para esse 10 aqui, tá? Para esse 0 aqui no final. Então, o que nós estamos fazendo? Ajustando as casinhas decimais, tá? Então, 10 menos 5, 5, 9 menos 0, 9, 4 menos 2, 2, 2 menos 2, 0. E nós vamos aqui, ó, vírgula, colocar embaixo de vírgula, tá? Então, essa é uma pequena lembrança aí, né, de como a gente faz as operações de adição e subtração e multiplicação com os nossos números aí decimais, tá? Bem legal esse exercício aí para rever, né, um pouquinho desse conteúdo com número com vírgula, tá bom? Então, agora, nesse exercício, efetue as seguintes operações. Então, aqui a gente já pode reparar que a gente tem tanto o exercício, né, com fração, exercício com potenciação, né, multiplicação. Temos aqui uns números decimais com fração, tá? Então, a gente já tem que pensar um pouquinho como que a gente vai atacar cada situação aqui, tá bom? Vou deixar um tempo para que você possa resolver esse exercício.
Então, nós temos aí, né, alguns exercícios bem interessantes aqui, tá? Então, nós temos aqui 1/3, tá? Mais 2/4, mais 2/6. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer numa conta com fração, que tem a adição, seria a gente colocar o mesmo denominador. Então, essa mesma parte de baixo da fração aqui tem que ser igual para todas elas. Então, a gente tem que achar as frações equivalentes. Esta 1/3 aqui, fica fácil encontrar a fração equivalente, porque 2 vezes 3 é igual a 6. Então, eu vou fazer parte de cima, vai ficar 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 3, 6. Então, essa é a minha primeira fração aqui. Já a minha segunda fração, eu tenho 2/4. 2/4 também pode ser escrita por 1/2, 1/2. Só que eu não quero 2 no denominador, eu quero 6. Então, qual o valor que eu posso multiplicar o 2 para dar 6? Por 3. Então, 1 vezes 3, 3, né? Deixa eu acertar aqui. 1 vezes 3, 3. E 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho aqui 3/6. Mais o mesmo valor ali, 2 e 6. Essa é uma maneira de fazer um pouquinho diferente. O que geralmente você faz? Você pega os 3 valores aqui na parte de baixo da fração, os denominadores, e faz aquele MMC. Vai dar certo também? Lógico que vai, tá? Aqui é uma outra maneira de você fazer essa colocação, tá? Então, lembrando, né, a soma de frações, denominadores iguais, quer dizer que todos eles foram divididos em 6 partes iguais, e vou somar a parte de cima. 2 mais 3, 5, mais 2, 7. Como foi visto no vídeo anterior, essa é uma fração imprópria, o que quer dizer que o numerador é maior do que o denominador. E eu posso colocar isso em fração mista, tá? O que isso quer dizer? Que eu tenho algumas partes inteiras mais uma parte fracionária, tá? O 7, ele é um número maior do que o 6. Então, a mesma coisa que eu dizer que tem 6 partes de 6, um inteiro, mais uma parte de 6, tá? Então, eu posso escrever no formato misto, tá? 1 inteiro mais 1/6, tá? Só recordando, né, da aula anterior, né, que vimos que era fração mista, tá? Então, temos 1 inteiro e 1/6. Bem legal esse exercício, bem interessante a gente também trabalhar com as frações equivalentes e tentar aí fugir um pouco do MMC. Se você for fazer o MMC, ele vai dar 12, tá? E você vai fazer lá o famoso dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima e irá encontrar o mesmo resultado, certo? Vamos para a letra B. Na letra B, ele juntou aqui tanto a potenciação, né, quanto a raiz quadrada, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de uma soma é resolver o que está entre parênteses. Nesse parênteses, nós temos uma fração. Então, na fração, 4/3 está elevado a 2. Então, o 4 está elevado a 2. O que isso significa? Que é 4 vezes 4. Então, isso me dá 16. E o denominador da fração, nós temos 3, né? Elevado a 2, que é 3 vezes 3, que vai dar 9. Mais aqui uma raiz quadrada e uma fração. O que eu faço? Então, a gente pode perceber que a raiz quadrada, ela pega tanto o numerador quanto o denominador. Então, a pergunta da raiz quadrada é: que número vezes ele mesmo vai chegar no 25?
e que número vezes ele mesmo vai chegar no 64. Se a gente for olhar lá a tabuadinha e lembrar, a gente sabe que 5 vezes 5 dá 25. E 64 é 8 vezes 8. Então, aqui nós temos o nosso resultado, tá? Posso fazer um MMC aqui? Posso fazer um MMC. Ou eu já posso, rapidamente, fazer um truquezinho aqui. Eu posso fazer 9 vezes 8 e eu sei que dá 72, tá? E esse é o famoso divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, né? Vocês já estão acostumados. O 72 dividido por 9 vai dar 8. E este 8 eu vou multiplicar com 16, tá? Então, vamos lá. 16 vezes 8. 8 vezes 6, 48. 8 vezes 1, 8. Mais esse 4zinho aqui, né? Nós temos quanto? 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos 128, tá? Mais, vamos olhar aqui, o 72 de novo, tá? Porque nós estamos fazendo as frações equivalentes. 72 dividido por 8 é igual a 9. Então, esse 9 eu vou multiplicar por 5. 9 vezes 5, 45. Certo? Então, denominadores iguais, divididos em 72 partes iguais, tá? Então, 128 mais 45, tá? Então, eu vou fazer aqui. 5 mais 8, eu sei que dá 13. Então, vai 1 aqui para casinha. Então, 4, 5, 6, 7. Se eu estou fazendo muito rápido, depois vocês percebam que o que eu estou fazendo aqui nada mais é igualzinho o primeiro exercício. Colocar o 128, tá? E o 45, um embaixo do outro, dentro das suas casinhas de unidade, dezena e centena e fazer a soma, certo? 173 sobre 72. Dá para fazer a fração mista desse resultado? Ué, dá, tá? Então, olha só. Se eu fiz lá 72 mais 72 dá 144, tá? Então, quer dizer que 144 cabe 2 vezes o 72. Então, já dá o 172 aqui. E se eu pegar 173 menos 144, tá? Então, aqui eu vou ter 6, 7, 8, 9 e 6, né? 6 menos 4, 29 e 0. Eu vou ter depois 2 inteiros e 29,72, tá? Não é o ideal do número misto, mas o que eu quero saber? Eu quero saber quantas vezes cabe o 72 no 173. Então, eu fui pegando 72 mais 72 e eu cheguei no 144. Eu sei que mais 72 vai passar o 173, desculpa. Então, eu peguei o 173, tirei o 144 e achei aqui 29 sobre 72, tá? É uma forma mista também, então os dois resultados estão corretos. Na letra C. A letra C é bem legal aqui, porque nós temos 3/5 vezes 2/3, mais 4/5. Quando nós tivermos multiplicação e adição na mesma expressão, nós temos que resolver quem está multiplicando primeiro, tá? Isso é por convenção, isso é uma regra na matemática. Por mais que vocês queiram fazer a soma ou qualquer outra continha, eu vou olhar aqui o que vem primeiro, né? E a multiplicação eu tenho que resolver primeiro do que a soma, tá bom? Então, está bem tranquilo aqui, porque olha só, 3 vezes 2 é a mesma coisa que 5 vezes 3, tá? E vou deixar o meu 4/5 aqui, tá? Esperando a vez dele. Então, olha só que legal. Vocês adoram fazer isso, que é pegar o valor que está em cima, igual ao valor que está embaixo, e cortar. Esse cortar nada mais é do que dividir, tá? Então, o 3 está multiplicando aqui com o 2 na parte de cima e o 3 está multiplicando com o 5 aqui na parte de baixo. O que isso quer dizer? Que eu tenho dois valores iguais, tá? Que nessa multiplicação vão se tornar múltiplos, então por isso eu posso dividir. 3 dividido por 3 é 1. Então, eu fico aqui com o meu 2,
quinto e eu tenho aqui 4 quintos. Então, não precisei fazer MMC, porque ele já me deu a resposta. Então, eu tenho no meu denominador dividido em 5 partes iguais. 4 mais 2, 4, 5, 6. Então, 6 quintos. Ficou bem parecido com a letra A. O 6 é um número maior do que 5. Então, quer dizer que eu tenho 1 inteiro. Deixa eu até fazer um pouquinho maior. Eu tenho 1 inteiro mais 1 quinto. Então, esse seria aqui o meu número misto, certo? Tá? Bem legal esse exercício também, tá? A letra D. A letra D, nós podemos aqui tomar dois caminhos. Nós temos valores em formatos decimais e valores em formatos fracionários. O que a gente pode fazer? Transformar a fração em decimal ou os fracionários, ou os decimais em fracionários, tá? Então, vou fazer aqui, geralmente, o que os alunos mais gostam de fazer, é pegar um número e dividir, tá? Então, eu tenho 0,3, ou 3 décimos, né? Menos 4 quintos, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu estou falando em números decimais. Eu posso transformar esse 5 em 10. Como assim? 5 vezes 2 é 10. Então, 4 vezes 2 é 8. Então, olha só, eu tenho aqui 8 décimos. Opa, falei uma coisa e escrevi outra. Então, décimos, que é 8,0. Opa, tô falando errado. É 0,8. Olha lá, como confunde, tá? E depois, mais 1 sobre 2, ou meio. Novamente, eu posso transformar esse 2 por 10. Por quê? 2 vezes 5, 10. Então, 1 vezes 5, 5, que me dá 0,5 ou 5 décimos, tá? E eu termino aqui com menos 1,8, tá? Posso fazer essas continhas aqui no formato decimal? Posso, olha. 0,3 menos 0,8, eu posso, ó, se você for fazer aqui o exercício, você vai perceber que o 3 é menor do que 8, certo? Aí você vai, essa continha aqui não dá para fazer. Dá sim, ó. Eu vou pegar o 0,8 e vou tirar de 0,3, tá? Então, 8 menos 3, 5. A vírgula embaixo da vírgula, o zero embaixo do zero. E o sinal? Como que fica o sinal? Novamente, o 8 é maior do que o 3. Qual é o sinal que está antes aqui do 0,8? É o menos. Então, eu tenho menos 0,5, menos 5 décimos. Então, mais 5 décimos, menos 1 inteiro, né? 1,8, tá? E depois eu tenho aqui, olha, esse 1,8 é a mesma coisa que falar 18 décimos, tá? Porque saiu do 8, foi pro 1 aqui, precisou usar a casinha da unidade, tá? Então, bem legal esse aqui, porque olha só, menos 0,5 mais 0,5. Então, um valor menos ele mesmo, tá? É zero. Então, só sobra pra gente o menos 1,8. Ah, mas essa conta deu negativo. Ué, nós estamos trabalhando com números racionais, tá? Nós estamos trabalhando com números decimais. Podem ser positivos ou negativos, tudo bem? Tá? Ele é um pouquinho assim mais difícil na hora da gente perceber, tá? Que o sinal do 8 décimo vai prevalecer aqui nessa operação que a gente fez. Então, só voltando aqui na letra D, nós temos operações de subtração e adição. Então, eu resolvi a que vem primeiro, tá? Diferente da letra C, que tem essa condição da multiplicação. Tudo bem? Vamos para o próximo exercício. No terceiro exercício, João comprou uma dúzia de garrafas térmicas por R$540 para serem vendidas em seu supermercado com lucro de 25%. Então, aqui tem dois exercícios, tá, contendo essa mesma situação. Ao vender no primeiro dia 5 garrafas térmicas, quanto obteve de lucro? Tá? Então, olha só. João, ao comprar as garrafas térmicas, ele não vai vender pelo mesmo preço que ele comprou. Ele vai colocar uma porcentagem em cima desse valor, tá? Então, só para a gente saber o que porcentagem tem a ver, né, com os nossos números racionais. 25
é a mesma coisa que 25 centésimos, tá? Então, quer dizer que esse valor 540 pode ser multiplicado por 25 sobre 100, tá? Espero que tenha aí dado uma luz para que você possa resolver esse exercício. Muito bem. Então, olha só, a porcentagem, ela não é complicada, tá? A gente só tem que entender que ela vem de uma fração e uma multiplicação de fração, tá? Se ele comprou todas essas garrafas assim, né, por R$ 540, o que nós podemos fazer? Nós podemos multiplicar por 25%. Então, a gente já sabe que 25 nós podemos aqui transformar em 25 centésimos, tá? Então, multiplicação de fração, eu posso fazer aqui o meu 540 vezes 25, tá? Então, tranquilamente aqui, 540, 25, fazer a continha de vezes que vocês já estão acostumados, tá? Só a gente só tem que lembrar depois do denominador, né? Então, 5 vezes 4, aqui, 20, né? Nós temos, então, 25, 26, 27. Deixa eu só acertar aqui meus números, né? 27, depois aqui, vou para a próxima casa, 2 vezes 0, 0, 2 vezes 4, 8, e 2 vezes 5, 10. Então, olha só como que ficou aqui a minha continha de vezes, né? Eu tenho 14, 15, 21, 135. Por que 135? Olha só, nós temos 135 mil, desculpa, 13.500. Este 540 é como se tivesse o 1 embaixo. Então, 1 vezes 100, 100. Novamente ali o famoso corta. Este zero, posso cortar com este zero? Posso. Tá? Então, eu tenho R$ 135, tá? Ele quer obter R$ 135 nos lucros nas vendas dessa garrafa térmica, tá? Então, ao vender no primeiro dia 5 garrafas térmicas, quanto obteve de lucro? Então, volta lá no exercício. João comprou uma dúzia. Uma dúzia é a mesma coisa que 12, tá? Então, ele comprou 12 garrafas térmicas. Ele espera vender e obter o lucro de R$ 135, tá? Mas, então, é R$ 135 dividido por 12. Eu preciso saber qual é o lucro de uma dessas garrafas para depois eu fazer a minha conta por 5, tá? Então, aqui, olha, 1 não dá para dividir, mas o 13 dá para dividir por 12. Cabe uma vez, tá? E
Deixa eu arrumar os números, que eu sei que fica difícil de ver, né, no vídeo depois. Então, 12 sobra 1. Então, abaixa aqui o 5. Estamos ainda na casinha da unidade. Novamente aqui, ó, 1 vezes 12, 12. Para chegar no 15, sobra 3. Sairemos da casinha da unidade e vamos para a casinha dos décimos. Agora sim vem a minha vírgula, tá? 2 vezes 12, 24. 24 para 30, 6. Sairemos da casinha dos décimos, vamos para a casinha dos centésimos. 5 vezes 12 é 60. Então, olha, uma garrafa vai ter o lucro de R$ 11,25, certo? Ao vender no primeiro dia 5 garrafas térmicas, quanto obteve de lucro, tá? Então, se uma garrafa é R$ 11,25, 5 garrafas é só nós fazemos a multiplicação, tá? 11,25 por 5. 5 vezes 5, 25. 2 vezes 5, 10, mais 2, 2. 5 vezes 1, 5, mais 1, né? Do 10, 6. E 5 vezes 5, 56. R$ 56,25. Então, no primeiro dia, ao vender essas 5 garrafas, ele vai lucrar R$ 56,25. Ah, mas eu fiz diferente. Eu primeiro fiz 540 e dividi por 12 para saber qual é o preço de uma garrafa, quanto que João pagou ao comprar uma garrafa. Tudo bem, sem problema nenhum. Então, você pode fazer dessa maneira também. Então, tá? Só deixar bem aqui dividido, que se você optou por esse caminho, tem que dar o mesmo resultado, tá? Então, vamos lá. 540 dividido por 12, tá? Então, aqui, 540 dividido por 12, 24, acho que dá 4 vezes. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 4, né? Vamos fazer aqui. 4, 5, 6, sobra 6. Esse foi emprestado, então 0, 60. 5. 5 vezes 12, 60, resto 0. Então, cada garrafa para o João saiu R$ 45, certo? Mas ele não vai vender a R$ 45, ele vai vender a um lucro de 25%. Então, você vai pegar esse R$ 45, tá? E vai multiplicar novamente ali, ó, por 25 sobre 100. E você vai encontrar o mesmo valor, tá? 11,25. Então, se você optou por este caminho, você vai encontrar o mesmo valor de 11,25, tá? E vai daí fazer a multiplicação e encontrar R$ 56,25. Mesmo que o início que você tenha começado diferente, as contas vão chegar no mesmo resultado. Aqui, mesma situação do João e suas garrafas, só que daí no segundo dia, ele vendeu as demais garrafas. Qual foi o lucro total que João obteve pela venda das garrafas nesse dia? Então, se no primeiro ele vendeu 5, no segundo dia ele vendeu as outras, quantas ele vendeu? Já começa por aí. Essas continhas e essas situações, a gente tem que primeiro encontrar quais são as estratégias que nós vamos fazer. E não é uma conta só que vai resolver o exercício, são várias, como foi na primeira parte desse exercício. Tá? Então, vou deixar um tempo para que você resolva essa segunda parte.
Muito bem. Então, aqui na segunda parte, vai ser um pouquinho mais fácil. Nós vimos na primeira parte que cada garrafa, para ter um lucro de 25%, ela teve que ser vendida com R$ 11,25, 25 centavos a mais, né? Então, quando a gente descobriu esse valor, nós fizemos a multiplicação por 5, que foi a quantidade de garrafas que ele vendeu no primeiro dia. No segundo dia, ele vendeu 7 garrafas, tá? 5 mais 7, uma dúzia, 12, né? Das 12 garrafas térmicas que ele comprou. Então, aqui basta a gente fazer a multiplicação, tá? 7 vezes 5, 35. 2 vezes 7, 14, mais 3, 17. Aí aqui nós temos 7 vezes 1, 7 mais 1, 8, né? E depois 7 vezes 1, 7. R$ 78,75 foi o lucro total do João pela venda das garrafas nesse dia, ou seja, no segundo dia, tá? Lá na primeira parte do exercício, eu achei que ele vendeu 5 garrafas e ele teve o lucro lá, né, de R$ 56,25, tá? E no segundo dia, ele teve um lucro de R$ 78,75. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando esses valores para ver se chega naquele primeiro valor que eu encontrei, que era 25% de 540. Quando eu encontrei esse valor, eu encontrei R$ 135. Então, se eu somar esses dois resultados do primeiro dia para o segundo dia, eu tenho que encontrar R$ 135. Isso é uma forma de eu garantir se minha conta está correta, tá? É uma forma de contraprovar se o que eu fiz está certo, tá? Então, olha aqui, 5 mais 5, 10, vai 1, 7 mais 3, 10, vai 1, 14 aqui, mais 1, 15, vai 1, 6, 6, 12, 13. R$ 135 foi o lucro que ele teve na venda das garrafas, correto, igual fizemos aqui na primeira parte do exercício. Muito legal esse exercício de porcentagem. Então, esse foi o fim, né, de mais uma aula do Aprender Sempre. Novamente, os alunos do nono ano A da Escola João Clímaco, segue o link do formulário abaixo, para que você possa responder as questões restantes dessa aula, tá? Tudo isso você encontra no caderninho do Aprender Sempre, que já está lá na escola para retirada. Se caso você não conseguir fazer a retirada, não tem problema. Assistam às aulas e refaçam os formulários, tá bom? E até a próxima.